Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo. Estamos aqui sempre em Roma, na Igreja São Tiago, a igreja confiada à nossa ordem vizinha que é o Vaticano. Atrás de mim uma imagem de Santo Antônio. Ali ele com o menino Jesus, que tem um resplendor belíssimo. Depois tem o lírio perto das suas mãos, a clássica representação iconográfica de Santo Antônio. Na primeira leitura de hoje, nós nos encontramos com o livro da sabedoria. É a conclusão da primeira parte do livro, onde nós temos a oração na qual Salomão busca a sabedoria. E ele começa assim questionando: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Sim, esta é a conclusão que nós chegamos em relação a todas as coisas simples deste mundo, aquilo que nós não conseguimos perscrutar. E uma pessoa inteligente vai percebendo que quanto mais ela estuda, mais ela se apercebe ignorante. Quanto menos uma pessoa estuda, quanto menos uma pessoa lê, mais certezas ela tem. E é muito difícil convencer uma pessoa ignorante de que ela está errada. É o estudo que, mais nunca é um tempo perdido, que vai fazendo com que nós vamos abrindo a nossa mente, o nosso coração. Sabe, meus caros, a isso eu acrescento uma reflexão pessoal. Eu tive a graça, porque a igreja, a ordem assim me permitiu, de viver longe do Brasil por 12, 13 anos. E lhes digo que nada me deu tanta possibilidade de conhecer e amar a minha cultura, a minha pátria, a Igreja do Brasil, como quando eu estive fora. Não que não amasse o local aonde eu vivi, na Itália, mas que você então começa a ter uma análise mais crítica sobre a sua cultura. Sem essa experiência, nós vamos nos tornando pessoas incapazes de julgar a nossa história. Vamos pensando que tudo da nossa nação é o melhor, é a coisa mais interessante, aquilo que não é verdade, aquilo que não acontece. Daí então a necessidade de purificar-nos, de ver que o mundo é maior do que o nosso próprio umbigo, de que a igreja do Senhor é grandiosa. Ora, caríssimos, o autor sacro continua dizendo assim: quem, portanto, investigará o que há nos céus? Se nós temos dificuldade de entender as coisas da terra, como é que vamos entender as dos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio? Quem lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos. Os nossos caminhos se tornam um caminho na altura de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos deixarmos iluminar pela sabedoria de Deus, que essa sim nos traz a salvação. O salmo responsorial de hoje: fosse vós, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, pois 1000 anos para vós são como ontem. O tempo que para nós conta tanto, em Deus é nada, porque Ele é eterno. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. Ensinai-nos a contar os nossos dias, porque só assim, na contagem dos nossos dias, nós vamos ver como a nossa vida é fugaz, é passageira. Nós temos a ilusão da eternidade, da imortalidade, e não nos apercebemos como a nossa vida é transitória. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Nós hoje, na liturgia, nós vamos escutar essa brevíssima carta de São Paulo a Filémon. E na sua brevidade também, na sua dimensão de encanto, ela nos coloca diante de uma realidade muito interessante da preocupação do apóstolo com aquele Onésimo, que é um escravo, pertencente à comunidade cristã e por isso se torna um irmão. Eu já citei para vocês, mas sempre me faz memória este episódio. Na Itália tem a Basílica Patriarcal de Aquileia, e ali então
tem uma inscrição antiquíssima do século IV, que faz memória de uma pessoa que chegou ali como escravo e que foi membro da comunidade. Então fala assim: a este nosso irmão que veio como escravo e pela fé se tornou nosso irmão. Porque é essa relação deste ancião Paulo que escreve. Paulo vai dizer que está velho e na prisão por causa de Cristo. Faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. E intercede por ele, para que ele possa ser acolhido como irmão. Mas deixa isso aos cuidados de Filémon, dizendo, para que você faça isso não como uma obrigação, mas a partir do teu coração. Já não como escravo, mas como irmão querido. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. O Evangelho tem essa força de criar novos vínculos. Quantas vezes, meus caros, na comunidade cristã, eu vi isso, pessoas que não se conheciam, depois começam a se conhecer, a serem amigos, a serem irmãos, a se amarem por causa do vínculo de fé. E nós precisamos deste vínculo, porque são eles que nos sustentam na tribulação deste mundo. A consanguinidade não nos basta, não nos basta. Até mesmo os vínculos mais estreitos de consanguinidade, de familiaridade, de parentesco, muitas vezes colocados em risco, nós vamos precisar de um irmão de fé que nos ajude a permanecermos fiéis na nossa vocação. É preciso ter amigos, e amigos de verdade, que são unidos a nós pelo vínculo de fé, para que nós nos ajudemos a viver a nossa fé, a nossa vocação, o nosso ministério. Na aclamação ao Evangelho de hoje, fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Nos versículos anteriores, Jesus estava sendo abandonado. E hoje no Evangelho se começa dizendo assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Então tem uma multidão que acompanha e, curiosamente, Jesus vai dizer assim: se alguém vem a mim. Ou seja, o fato de acompanhar Jesus não torna automaticamente alguém como seu discípulo. Jesus é humanamente inteligente para perceber que essas pessoas não estão ali porque querem ser de fato discípulos. Irmãos meus, temos, graças a Deus, igrejas cheias. E isso vale para cada um de nós, para você que me escuta também. Fazer-se a pergunta: de fato, sou discípulo de Jesus? Ou estou buscando a mim mesmo? Ou talvez não tenha coisa melhor para fazer? Por quê? Por quê? Me faço presente na comunidade. É momento de se questionar, de fazer um caminho sincero de mudança, de conversão. Não basta buscar viver a fé porque as gerações passadas da minha família o fizeram, porque assim o quiseram. Não, por tradição não basta. Jesus hoje coloca condições e vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega dos vínculos mais caros, pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, olha, esse caminhar atrás de Jesus quer dizer ser discípulo. Lembra aquilo que Jesus vai dizer para Pedro? Coloca-se atrás. Não é você que me diz aonde eu devo ir, não é você que me indica o caminho, nós que seguimos o Senhor. E Jesus vai usar duas comparações, daquele homem que quer construir uma torre e não calcula bem o investimento que deve fazer e a torre é abandonada no meio da construção. Ou então do rei que decide partir para a guerra, mas ele tem que examinar bem se com o seu exército ele consegue vencer o adversário, senão ele envia embaixadores para fazer um acordo de paz. Isso quer dizer o quê? Que nós, quando decidimos a seguir o Cristo, devemos nos perguntar: estou mesmo disposto a seguir esse Senhor? A colocar em risco as coisas que me são caras, que me são cômodas, por causa de Jesus, por causa do seu reino? É essa pergunta que nós devemos fazer, porque o Senhor é um Senhor exigente, que nos chama a uma mudança sincera de vida. É uma característica muito própria da obra lucana. Por um lado, uma grande ternura para com as falhas do discípulo, mas por outro lado, um discurso de Jesus que chama a uma mudança.
Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.